À primeira vista, apenas uma família comum e uma fazenda. Mas uma carta do pai mudou tudo. O que se esconde sob o velho carvalho? Descubra agora. Comente de onde você está assistindo. Curta e inscreva-se. A fazenda da família Miller jazia silenciosa sob o céu pálido do Kansas. Seus campos, outrora dourados, agora estavam opacos e sem vida. A porta do celeiro rangia ao vento. As cercas se inclinavam como velhos cansados, e a própria terra parecia lamentar junto com a família que ali havia sido seu lar por gerações. Andrew Miller estava parado na beira da varanda, mãos nos bolsos, os olhos percorrendo o horizonte, onde o sol começava a se pôr em meio a uma névoa de poeira alaranjada. Seu pai havia partido havia apenas 2 semanas, mas já parecia que o mundo tinha envelhecido anos em sua ausência. O funeral fora simples, silencioso, como seu pai teria desejado. Mas quando o último vizinho foi embora e o som dos passos se dissipou na estrada de terra, o que restou foi silêncio e dívidas. O banco vinha ligando há meses, avisando que o tempo estava se esgotando. As colheitas não eram boas há anos. Com a morte do pai, o fardo recaiu inteiramente sobre os ombros de Andrew. Dentro da casa da fazenda, sua irmã Amy estava sentada à mesa da cozinha, cercada por pilhas de papéis, avisos de empréstimo, contas atrasadas e a escritura amassada da terra. Seu irmão mais novo, Ben, encostava-se na parede, com o boné de beisebol abaixado sobre os olhos, evitando a realidade que os encarava em tinta preta. O quarto tinha um leve cheiro de café e poeira, um odor que antes lhes lembrava as manhãs com o pai, mas que agora parecia pesado e amargo. Amy falou primeiro, com a voz baixa, porém firme. Não podemos manter este lugar funcionando, Andrew. Precisamos vendê-lo antes que nos tomem. Andrew não respondeu de imediato. Seu maxilar se contraiu e ele olhou pela janela em direção ao velho carvalho atrás do celeiro, aquele que seu pai havia plantado antes de qualquer um deles nascer. Ele ainda conseguia ouvir a voz do pai em sua cabeça, calma e segura. A terra sempre retribuirá se você a respeitar. Mas a terra não havia dado nada ultimamente, e Andrew se perguntou se talvez seu pai estivesse errado. Na manhã seguinte, eles se encontraram com o advogado da família na cidade. O Sr. Perkins, um homem corpulento de rosto bondoso, entregou a Andrew um envelope grosso lacrado com cera. Seu pai deixou algo para você, disse ele baixinho. Disse que você saberia quando ler. Andrew abriu o envelope ali mesmo, no pequeno escritório mal iluminado, esperando encontrar instruções sobre a propriedade ou algum conselho de última hora sobre como lidar com dívidas. Em vez disso, havia uma única carta escrita à mão. A tinta estava desbotada em alguns lugares, mas as palavras eram claras o suficiente. A caligrafia familiar de seu pai preenchia a página, terminando com uma única frase que fez Andrew franzir a testa. Filho, se algum dia você chegar ao ponto de desistir, cave debaixo do velho carvalho atrás do celeiro. No caminho para casa, nenhum deles disse uma palavra. Amy apertava a carta no colo, relendo a última frase várias vezes. Ben finalmente quebrou o silêncio. Você acha que ele quis dizer isso literalmente? Andrew não sabia o que pensar. Seu pai não era homem de enigmas ou jogos, mas a ideia de cavar em busca de algo parecia quase infantil. Ainda assim, havia algo naquelas palavras, uma urgência silenciosa, um propósito que não o abandonava. Naquela noite, depois que todos foram dormir, ele sentou-se sozinho na varanda, contemplando a silhueta do carvalho contra o céu estrelado. A brisa trazia o aroma da grama seca e um leve toque de chuva, e ele sentiu uma estranha calma o envolver. No dia seguinte, Amy sugeriu ligar novamente para a imobiliária, pronta para dar início ao processo. Andrew interrompeu. Espere, disse ele, com firmeza. Antes de fazermos qualquer coisa, quero ver o que tem debaixo daquela árvore. Ela lançou-lhe um olhar cansado. Você acha que existe algum tesouro enterrado por aí? Papai não era nenhum herói de conto de fadas, Andrew. Ele era um fazendeiro. Eu sei, disse Andrew baixinho. Mas ele também era um homem que não desperdiçava palavras. Isso bastou para convencer Ben. Ao menos ao anoitecer, eles reuniram suas ferramentas, pás, luvas e uma lanterna, e caminharam até o carvalho.
O chão estava fresco e firme, ainda com resquícios da chuva recente. Assim que a primeira pá tocou o solo, o som ecoou pelos campos silenciosos. Eles trabalharam devagar, revezando-se na escavação, enquanto os outros observavam. O ritmo das pás era constante, quase meditativo, mas à medida que os minutos se transformavam em horas, o cansaço começou a se fazer sentir. Amy Enzugu, o Seward detesta. Isso não faz sentido, ele murmurou. Ben se apoiou na pá. Talvez ele tenha enterrado algo pequeno, como uma caixa de lembranças ou nada, interrompeu Amy. Talvez fosse apenas uma metáfora. Andrew queria acreditar nisso, mas algo lá no fundo lhe dizia que havia mais. Ele olhou para os galhos do carvalho balançando suavemente ao vento, como se a própria árvore estivesse à espera. O céu escureceu, as estrelas surgindo uma a uma. As mãos de Andrew doíam, bolhas se formando sob as luvas. Mesmo assim, ele continuou cavando, impulsionado por algo que não conseguia definir. Lembrou-se das mãos do pai, ásperas, marcadas por cicatrizes, mas firmes. Ela se lembrou de como ele parava depois de um longo dia de trabalho para olhar o horizonte, como se estivesse vendo algo invisível para todos os outros. Quando Amy finalmente disse, "Vamos encerrar por hoje", a pá de Andrew atingiu algo sólido. O som metálico cortou o silêncio, agudo e inconfundível. Os três congelaram. Os olhos de Amy se arregalaram. Vocês ouviram isso? Ben ajoelhou-se e retirou a terra solta. Sob o solo, o contorno tênue de um metal enferrujado brilhava à luz da lanterna. O coração de Andrew disparou, enquanto ele se ajoelhava ao lado, os dedos tremendo. Fosse o que fosse, estava enterrado ali há anos, talvez décadas. Os três encaravam o chão, sem fôlego, enquanto a lanterna tremeluzia ao vento. Pela primeira vez desde a morte do pai, a esperança também tremeluzia. Frágil, incerta, mas viva. Andrew olhou para o irmão e a irmã e sussurrou, quase com medo de acreditar. Ele nos deixou algo. O ar da noite ficou mais frio, mas nenhum deles se moveu. Permaneceram ali em silêncio, a luz da lanterna projetando longas sombras sobre a terra escavada. O velho carvalho se erguia imponente sobre eles, seus galhos sussurrando suavemente como se estivesse esperando por eles o tempo todo. E enquanto Andrew olhava para o objeto enterrado, soube que aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, o ar estava diferente, pesado de curiosidade e inquietação. Andrew mal conseguiu dormir, sua mente repetindo o som metálico da noite anterior. Sentou-se na varanda ao nascer do sol, tomando goles de café preto que já havia esfriado, olhando fixamente para o carvalho que agora parecia guardar um segredo reservado apenas para eles. Amy juntou-se a ele alguns minutos depois, com o cabelo preso, uma expressão que misturava cansaço e incredulidade. "Provavelmente só batemos num cano velho", disse ela baixinho, como se tentasse se convencer. Andrew não respondeu. Sabia que o pai não teria escrito aquele bilhete se não houvesse nada ali. O homem nunca desperdiçava palavras, e certamente não em sua última mensagem para os filhos. Quando Ben saiu cambaleando com uma pá no ombro e um sorriso no rosto, o clima melhorou por um instante. "Bem", disse ele, "vamos terminar o que começamos." Amy suspirou, mas mesmo assim pegou suas luvas. Juntos, os três voltaram para o carvalho, o sol da manhã brilhando na grama úmida. O buraco que eles cavaram na noite anterior estava aberto como uma ferida na terra, as bordas se desfazendo suavemente. Andrew sentiu um frio na barriga. Ele não tinha certeza do que o assustava mais: a possibilidade de eles não encontrarem nada ou encontrarem algo que mudasse tudo. Eles recomeçaram a cavar. A terra estava úmida e fresca, o cheiro de terra forte no ar. Por uma hora, tudo o que ouviram foi o arranhão do metal na terra e o farfalhar das folhas acima deles. A princípio, parecia que eles estavam perdendo tempo. Amy resmungou sobre horas perdidas e sonhos tolos. Ben fazia piadas para quebrar o silêncio, mas sua voz ficava cada vez mais baixa a cada minuto que passava. Então a pá de Andrew atingiu o mesmo lugar novamente, produzindo aquele inconfundível clangor metálico. Desta vez, o som foi mais nítido, mais agudo.
Eles se ajoelharam e removeram a terra com as mãos até que o canto enferrujado de uma caixa de metal emergiu de debaixo da terra. Andrew e Ben tiveram que se unir para retirá-la. A caixa era velha e pesada, coberta de ferrugem e manchas de lama seca. Amy aproximou a lanterna, mesmo que a luz da manhã já tivesse rompido as frestas das árvores. E se for só lixo? Sussurrou ela. Andrew passou os dedos pela superfície corroída. A caixa não tinha fechadura, apenas um trinco que estava quase completamente travado pelo tempo. Após alguns momentos de tensão, Ben a abriu com a borda da pá. A tampa cedeu com um estalo surdo, exalando um leve cheiro de terra e ferrugem. Lá dentro, envoltas em camadas de tecido, havia várias pequenas sacolas de lona, com as costuras rígidas e escuras de sujeira. E entre elas, um envelope dobrado com uma única palavra escrita à mão pelo pai. Para meus filhos. As mãos de Andrew tremeram enquanto ele pegava o envelope. Por um instante, ele apenas o encarou, sentindo o peso na palma da mão. Amy se aproximou. Abra, disse ela suavemente. Dentro havia uma carta escrita com a mesma caligrafia irregular daquela que encontraram no escritório do advogado. As palavras eram cuidadosas e deliberadas. Se você está lendo isto, significa que eu parti. Nunca quis que esta terra fosse um fardo para você. Nossa família a manteve por gerações. Não porque fosse fácil, mas porque ela carregava nossa história. Estas moedas foram passadas para mim pelo meu avô. Enterrei-as aqui para que, quando chegasse a hora, você soubesse onde procurar. Não se desfaça deste lugar. Ele nos deu mais do que jamais imaginamos. Quando Andrew terminou de ler, nenhum deles disse nada. O único som era o do vento soprando entre os galhos acima. Ben foi o primeiro a enfiar a mão na caixa. Desamarrou um do saquinho e despejou o conteúdo no chão. Moedas de prata caíram, brilhando fracamente à luz do sol. Estavam desgastadas e cobertas de sujeira, mas seus detalhes ainda eram visíveis. Desenhos intrincados, rostos desconhecidos e símbolos que pareciam mais antigos do que qualquer coisa que já tivessem visto. Amy deu um suspiro discreto. Parecem ancestrais, disse ela. Andrew pegou uma e a virou entre os dedos. O metal estava frio, a gravura delicada. Mais tarde, naquela tarde, levaram uma pequena amostra das moedas para a cidade. A loja de antiguidades na rua principal cheirava a madeira velha e poeira, repleta de relíquias de tempos esquecidos. O dono, o Sr. Hendricks, um homem na casa dos 60 anos, com os óculos equilibrados na ponta do nariz, examinou as moedas cuidadosamente sob a luz de uma lâmpada. Seus olhos se arregalaram enquanto ele traçava as bordas com um dedo trêmulo. Onde você encontrou isso? Perguntou ele. Andrew hesitou antes de responder. Em nossas terras, disse ele. Pertenciam ao meu pai. O Sr. Hendricks recostou-se, visivelmente surpreso. Estas não são moedas comuns. Algumas datam do final do século XVIII, dos primeiros colonizadores, talvez até de épocas mais antigas. Valem uma fortuna, não apenas em dinheiro, mas em história. Os irmãos se entreolharam, sem palavras. Pela primeira vez em meses, uma sensação de possibilidade pairava no ar. O Sr. Hendricks disse que os colocaria em contato com um colecionador em Kansas City especializado em moedas antigas americanas. Enquanto voltavam para casa de carro, Amy olhou pela janela, a voz quase num sussurro. Papai sabia exatamente o que estava fazendo. Andrew assentiu, os olhos fixos na estrada à frente. Ele sabia que um dia desistiríamos, disse baixinho, e garantiu que não desistiríamos. Naquela noite, o pôr do sol pintou o céu de um laranja profundo e dourado. O velho carvalho se erguia imponente contra o horizonte, suas folhas brilhando na luz. Eles enterraram a caixa vazia novamente, não por segredo, mas por respeito. A terra parecia vibrar suavemente sob seus pés, como se a própria terra finalmente respirasse de novo. Dentro da casa de campo, Amy colocou a carta do pai em uma moldura na lareira. Ben limpou uma das moedas e a colocou ao lado, brilhando sob a luz crepuscular. Andrew ficou na janela, olhando para os campos. A dívida, a luta, a dor. Tudo ainda estava lá, mas agora havia algo mais também. Esperança.
À medida que as estrelas surgiam uma a uma, Andrew pensou nas últimas palavras de seu pai. A terra, afinal, havia retribuído. E naquela noite tranquila do Kansas, ele compreendeu que o que haviam desenterrado não era apenas prata enterrada no solo. Era a fé preservada por um homem que jamais deixará de acreditar no poder da família e na promessa da terra. Durante dias, a descoberta sob o velho carvalho permaneceu na mente de Andrew como um sonho do qual ele não conseguia despertar completamente. A caixa de metal, a carta, as moedas, tudo parecia quase irreal. A cada manhã, ele esperava encontrar tudo desaparecido, como se a terra tivesse engolido seu segredo novamente. Mas era real, e com ela vinha um novo tipo de responsabilidade. Amy passava a maior parte do tempo limpando cuidadosamente as moedas na mesa da cozinha, seus movimentos delicados e precisos, como se temesse que pudessem se esfarelar se fossem manuseadas com muita força. Bem, inquieto e de olhos arregalados, passava horas lendo sobre colecionismo de moedas e a história dos primeiros colonizadores americanos no velho computador da família. A casa de fazenda, que antes era preenchida por silêncio e temor, agora fervilhava com uma energia tranquila. Mas por trás daquela energia havia algo mais. A crescente percepção de que seu pai carregava um segredo muito mais pesado do que jamais imaginaram. Andrew estava sentado no escritório do pai certa noite, o mesmo cômodo onde o velho costumava fazer o balanço das contas da fazenda e ouvir o noticiário da noite. Partículas de poeira flutuavam na luz do sol que entrava pela janela, e o cheiro de couro e papel velho permeava o ar. Sobre a escrivaninha, ao lado de uma pilha de livros de contabilidade da fazenda, ele encontrou um pequeno caderno encadernado em couro com a caligrafia do pai na primeira página. Dentro, havia breves anotações sobre colheitas, clima e gado, detalhes corriqueiros da vida na fazenda, mas entre elas, notas que chamaram a atenção de Andrew. As moedas, uma lembrança de família. O bisavô Jacob as trouxera do leste e dizia que faziam parte de uma coleção ainda mais antiga, que remontava aos colonos que ajudaram a construir os primeiros postos de comércio. Outra frase dizia: se a terra algum dia nos falhar, que o passado lhes lembre de onde vieram. Andrew fechou o livro lentamente, com o peito apertado. Seu pai não havia apenas escondido um tesouro. Ele havia preservado um legado. Na manhã seguinte, eles dirigiram até Kansas City para se encontrar com o colecionador que o Sr. Hendricks havia recomendado. O escritório ficava em um antigo prédio de tijolos perto da margem do rio, repleto de vitrines exibindo artefatos raros. O colecionador, um homem alto chamado Robert Long, examinou as moedas com uma espécie de reverência que deixou os irmãos nervosos. Estas, disse ele finalmente, são extraordinárias. Do final do século XVIII, talvez início do século XIX. Algumas são de emissão colonial. Algumas são de prata espanhola, usadas no comércio antigo antes da cunhagem de moedas nos Estados Unidos se tornar generalizada. Vi apenas algumas dessas em coleções particulares. Amy inclinou-se para a frente, com a voz quase inaudível. Valem muito. Lang esboçou um leve sorriso. Individualmente, Sam, mas como uma coleção, com a procedência da sua família, poderiam valer centenas de milhares, talvez até mais em um leilão. As palavras pairaram no ar como uma rajada de vento que lhes tirou o fôlego. Ben soltou um assobio baixo. Amy cobriu a boca com a mão, e Andrew apenas olhou fixamente, com o coração disparado em descrença. Mas havia mais do que apenas dinheiro envolvido. Lang perguntou se eles tinham documentação, comprovante de origem, registros familiares, qualquer coisa que pudesse ligar as moedas à história. Andrew entregou-lhe a carta e o caderno. O colecionador leu-os atentamente. Em seguida, assentiu com genuíno respeito. Seu pai era um homem sábio. Ele compreendia o valor de preservar algo que carrega uma história. Essas moedas não são apenas metal. São um registro de sobrevivência. Na viagem de volta para casa, ninguém falou por um longo tempo. O vento que entrava pelas janelas abertas preenchia o silêncio, e as planícies do Kansas se estendiam infinitamente ao redor deles, douradas e sem fim sob o sol da tarde. Finalmente, Amy disse baixinho: ele sabia que um dia perderíamos a fé.
Ele a enterrou para que a encontrássemos quando mais precisássemos. Andrew apertou o volante com mais força. Ele não salvou a fazenda com dinheiro, disse. Salvou-a com esperança. Naquela noite, Andrew sentou-se novamente na varanda, observando os vagalumes cintilarem na escuridão. O carvalho erguia-se, imponente contra o horizonte, seus galhos movendo-se suavemente ao vento. Ele se lembrou de seu pai ajoelhado ali anos atrás, cavando a mesma terra, escondendo a caixa com as mãos calejadas pelo trabalho. Ele imaginou a determinação silenciosa nos olhos do pai, a oração não dita para que um dia seus filhos entendessem. Atrás dele, ouviu a porta de tela ranger ao abrir. Era Amy. Você acha que ele sabia que encontraríamos agora? Nem antes, nem depois. Agora mesmo. Andrew olhou para ela e assentiu. Ele sempre sabia a hora certa das coisas. A chuva, o plantio, a colheita. Talvez soubesse disso também. Nos dias seguintes, a família trabalhou para avaliar e preparar as moedas para a venda. Robert Lang concordou em cuidar da transação, prometendo garantir que parte da coleção fosse preservada em um museu, enquanto o restante seria vendido para cobrir as dívidas da fazenda. Cada passo parecia surreal. As pessoas que vinham ver as moedas as tratavam como relíquias, sussurrando sobre sua beleza e raridade. Mas para os Miller, elas representavam algo mais íntimo, uma ponte entre gerações. Amy costumava dizer que sentia como se o pai ainda os guiasse, firmando suas mãos quando duvidavam de si mesmos. Quando o primeiro pagamento chegou, suficiente para quitar a dívida com o banco e consertar o telhado do celeiro, Amy desabou em lágrimas. Ben a abraçou, rindo em meio à sua própria incredulidade. Andrew ficou perto da janela, observando os campos enquanto a luz do entardecer se espalhava pela terra como uma bênção. Mas, mesmo com o alívio se instalando, uma tristeza silenciosa persistia. Andrew não conseguia se livrar do pensamento do que seu pai devia ter sentido ao decidir enterrar as moedas. O medo de perder tudo, o peso de saber que seus filhos enfrentariam tempos difíceis, a esperança de que um dia eles superariam tudo isso. Não era apenas previdência. Era amor tornado tangível, selado na terra. Certa noite, depois de terminar a papelada, Andrew caminhou até o carvalho novamente. O chão estava liso onde haviam tapado o buraco, e a grama já começava a crescer de novo. Ele colocou a mão no tronco, áspero e quente sob seus dedos. Este lugar costumava me assustar, disse baixinho. Agora, ele se sente em casa ali. O vento sussurrava entre as folhas, e por um instante, soou quase como uma voz. Ele fechou os olhos e deixou a sensação invadi-lo. Tristeza, gratidão, paz. Atrás dele, as luzes da casa de fazenda brilhavam suavemente na escuridão, e ele podia ouvir o riso fraco de seus irmãos lá dentro. Pela primeira vez desde a morte do pai, o som não doeu. Parecia certo, como se a terra estivesse viva novamente, respirando junto com eles. Quando se virou para casa, o luar iluminou os campos, lançando um brilho prateado sobre as fileiras de terra. Andrew sorriu levemente. Seu pai havia deixado para eles prata na terra. Mas o que ele realmente lhes dera era algo muito mais valioso. Uma maneira de recomeçar, de acreditar novamente, de lembrar que as raízes de uma família são mais profundas que a própria terra. Os primeiros raios de sol iluminaram os campos do Kansas, pintando a terra em tons de dourado e rosa pálido. Um ano havia se passado desde que Andrew e seus irmãos cavaram sob o velho carvalho, e a fazenda Miller não parecia mais um lugar à beira da ruína. A Circus Irm Novas. O telhado do celeiro brilhava em vermelho novamente, e o cheiro de terra arada trazia esperança em vez de desespero. Andrew estava parado junto à janela da casa de campo, com uma caneca de café aquecendo as mãos, e ouvia o som de que sentirá tanta falta, o zumbido baixo do trator, as risadas do irmão e da irmã lá fora, o rangido dos degraus da varanda que antes só ecoavam vazio. Parecia que a própria terra havia despertado de um longo sono, e em cada canto dela morava a lembrança das mãos firmes e da fé silenciosa do pai. Amy entrou na cozinha, limpando a farinha das palmas das mãos, o avental coberto de farinha branca por causa do pão. O pão está quase pronto, disse ela com um sorriso que desta vez chegava aos olhos.
O ar cheirava a fermento e calor, exatamente como quando a mãe delas era viva. Ben irrompeu pela porta, as botas enlameadas, o rosto corado pelo trabalho. O Campo Norte está quase pronto, anunciou orgulhosamente. Vamos plantar mais cedo este ano. Andrew assentiu, o orgulho crescendo silenciosamente em seu peito. A fazenda havia voltado à vida aos poucos, reconstruída, não apenas por sorte ou dinheiro, mas pela determinação que seu pai sempre esperara que eles encontrassem dentro de si. Naquela manhã, eles se reuniram na sala de estar, onde a luz do sol entrava pelas janelas limpas. Acima da lareira, pendia uma moldura de madeira simples com a última carta do pai. O papel estava ligeiramente amarelado, mas a tinta permanecia nítida, sua mensagem para sempre clara. Ao lado, sobre a lareira, repousava uma das moedas antigas, agora polida, seu brilho prateado suave, porém intenso. Não era mais um símbolo de riqueza, mas de resistência, de família, de uma fé que se recusava a morrer. Amy tocou levemente a moldura. Ele ainda está aqui, sussurrou. Andrew assentiu. Ele nunca tinha ido embora. Não precisavam dizer mais nada. Cada tábua consertada, cada fileira de plantações brotando, cada sopro de vento entre as folhas de carvalho lá fora carregava sua presença. Com a chegada da primavera, os dias se encheram de trabalho. A terra estava fértil novamente. A cada semente plantada, sentiam como se estivessem restaurando algo sagrado. Andrew passava longas tardes caminhando pelos campos, observando o pôr do sol atrás do celeiro. O horizonte se tingia de laranja e dourado. E naqueles momentos de tranquilidade, ele fechava os olhos e imaginava seu pai ao seu lado, com as mãos na cintura e aquele meio sorriso familiar no rosto. Ele quase podia ouvi-lo dizer: "Você se saiu bem, filho." A dor no peito de Andrew, que antes parecia insuportável, havia se suavizado, transformando-se em algo mais ameno. Uma lembrança que não doía mais, mas sim curava. Certa noite, depois do jantar, os três sentaram-se juntos na varanda. Vagalumes piscavam pelos campos e o ar estava impregnado com o aroma de grama recém-cortada. Ben recostou-se na cadeira, olhando para as estrelas. "Você já parou para pensar em quão perto estivemos de perder tudo?" perguntou ele. Amy suspirou a voz baixa. "Todos os dias. Mas talvez tivéssemos que perder algo para descobrir o que realmente importava." Andrew olhou para o carvalho, seus galhos balançando contra o céu crepuscular. "Papai sabia que chegaríamos a esse ponto. Ele disse que não nos salvou apenas com aquelas moedas. Ele nos lembrou o que significa manter a fé quando tudo parece perdido." As palavras pairaram no ar, levadas pela brisa, e por um longo tempo, nenhum deles disse nada. Não precisavam. O silêncio entre eles era pleno, vivo, pacífico. Semanas depois, a colheita começou. Os campos brilhavam sob o sol de verão, ondas douradas se estendendo até o horizonte. Os vizinhos vieram ajudar, como faziam em tempos melhores, e risadas ecoavam pela terra. A fazenda que antes era um símbolo de fracasso agora se erguia como prova de perseverança. À noite, depois que a última carroça era descarregada, Andrew sentava-se sob o carvalho, sentindo a casca áspera contra as costas. A grama havia crescido novamente sobre o local onde cavaram, apagando a cicatriz do buraco, mas ele ainda conseguia traçar seu contorno na mente. Às vezes, ele repousava a mão no chão e sussurrava um agradecimento, não pela prata que haviam encontrado, mas pela força que ela lhe proporcionava. No último dia da colheita, enquanto o sol se punha e os campos cintilavam na luz crepuscular, Amy trouxe o jantar para a varanda. Pão fresco, legumes assados e chá doce nos copos antigos da mãe. Comeram juntos, conversando e rindo, o som ecoando suavemente pela paisagem. Quando as placas foram limpas e as estrelas começaram a aparecer, Andrew se levantou e caminhou mais uma vez até o carvalho. A noite estava calma, o ar quente e suave. Ele olhou para os galhos que se estendiam em direção ao céu e falou baixinho, quase como se estivesse rezando. "Conseguimos, pai. A fazenda está viva de novo. Você tinha razão. A terra retribui se você a respeitar." Ele ficou ali parado por um longo tempo,
ouvindo o farfalhar das folhas, sentindo a pulsação constante da terra sob suas botas. Quando se virou para ir embora, olhou para trás uma última vez, e o luar iluminou a árvore com um brilho prateado, o suficiente para fazer o chão cintilar levemente. Pareceu um sinal, silencioso e certo. Ele sorriu para si mesmo e caminhou de volta para casa, onde a luz quente da janela se espalhava pela noite. Lá dentro, risadas e cheiro de pão o acolheram. E ao fechar a porta atrás de si, Andrew soube que a lição de seu pai havia criado raízes, não apenas no solo, mas também em seus corações. O tesouro que haviam descoberto salvara a fazenda, mas a verdadeira herança era muito maior. O laço indissolúvel entre a família, a resiliência para reconstruir e a fé de que, mesmo após a perda, a vida poderia recomeçar. O vento outonal varreu as planícies do Kansas, trazendo consigo o aroma de folha seca e a promessa de uma nova estação. A fazenda Miller se erguia imponente contra o horizonte, os campos colhidos em repouso, o celeiro recém-pintado e a casa da fazenda resplandecente com uma vida tranquila e constante. Andrew caminhou pela trilha em direção ao velho carvalho, suas botas rangendo suavemente sobre as folhas caídas. Um ano havia se passado desde a descoberta que mudou tudo. No entanto, a lembrança daquela noite parecia tão vívida como se tivesse acontecido ontem. A terra fria, o brilho do metal sob o solo, a incredulidade que se transformou em admiração. Mas agora não havia descrença, nem incerteza, apenas gratidão. A fazenda estava viva novamente, e a família também. As dívidas estavam pagas, a terra era deles mais uma vez, e a paz havia retornado ao lugar que antes fora tomado pelo medo e pelo silêncio. Andrew estendeu a mão até a árvore e encostou-a na casca áspera, da mesma forma que seu pai costumava fazer. A madeira estava quente por causa do sol do fim da tarde, sólida e forte. Acima dele, as folhas sussurravam suavemente ao vento, e ele sentiu como se a própria árvore estivesse falando numa língua que só o seu coração podia entender. Ele pensou no homem que a havia plantado, nos anos em que ela guardara a terra e a família, e no segredo que jazia enterrado sob suas raízes. Não era apenas um esconderijo. Era uma mensagem, uma que seu pai escrevera na linguagem da fé e da paciência. Andrew sorriu levemente, os cantos dos olhos se franzindo enquanto sussurrava. Você sabia, não é? Sabia que isso nos uniria novamente. Atrás dele, a voz de Amy soou da casa, levada pelo vento. O jantar está pronto. Ele se virou e a viu acenando da varanda, sua figura emoldurada pela luz quente que entrava pelas janelas. Ben já estava arrumando a mesa lá dentro, rindo de algo que ecoou fracamente pelo quintal. Andrew ergueu a mão em resposta, mas antes de voltar, permaneceu mais um instante sob o carvalho. O mundo estava silencioso, exceto pelo farfalhar das folhas, o grito distante de um gavião e o zumbido suave da terra se preparando para o inverno. Ele pensou em tudo o que havia acontecido, o medo, o cansaço, a descoberta e a lenta reconstrução, e percebeu que o verdadeiro tesouro não era a prata que haviam encontrado, mas a força que haviam forjado através dela. Conforme o sol se punha, a luz se tornava dourada e as sombras se estendiam pelo chão. Andrew olhou para o horizonte, os campos brilhando suavemente no crepúsculo. Ele quase podia ver seu pai parado ali, na beira das fileiras, o chapéu abaixado, as mãos na cintura, aquele olhar familiar de orgulho tranquilo no rosto. Por um instante, Andrew se permitiu acreditar que era real. Nós conseguimos, pai, disse ele baixinho. A fazenda está segura. Estamos bem agora. A brisa aumentou, suave, mas constante, e as folhas acima dele farfalharam de um jeito que soava como um suspiro de alívio. Foi o suficiente. Ele não precisava de palavras, nem de sinais. Ele simplesmente sabia. Caminhou de volta em direção à casa de fazenda, cada passo firme, cada respiração profunda. Ao chegar à varanda, o cheiro de comida caseira o recebeu. Pão fresco, legumes assados e o leve aroma adocicado de torta de maçã. Lá dentro, o ar se enchia de risos. Amy ergueu os olhos quando ele entrou e sorriu. Está falando com ele de novo? Perguntou baixinho. Andrew assentiu, sentando-se à mesa. Sempre.
Eles inclinaram a cabeça juntos antes de comer. Um gesto simples, mas que carregava o peso de tudo o que haviam passado. Lá fora, as primeiras estrelas começaram a aparecer, cintilando fracamente sobre os vastos campos abertos. Depois do jantar, Andrew saiu mais uma vez. A noite estava fresca e clara, com uma calma que parecia penetrar profundamente no próprio solo. Da varanda, ele podia ver o carvalho recortado contra o céu estrelado, seus galhos estendendo-se para cima como se abraçassem os céus. Ele pensou nas moedas agora guardadas em segurança na cidade, na carta emoldurada acima da lareira em como a fazenda havia voltado à vida. Mas, acima de tudo, pensou em como a lição de seu pai se tornará o alicerce de seu futuro, que não importa quão profunda seja a perda, não importa quão pesado seja o fardo, a fé e o amor sempre podem trazer algo de volta à vida. Ele se sentou nos degraus da varanda, ouvindo o zumbido suave dos grilos, o farfalhar ocasional do vento na grama, a pulsação constante de um lar renascido. Em algum lugar naquela quietude, ele sentiu a mesma paz que antes lhe escapara por tanto tempo. Ele olhou para o carvalho uma última vez e sorriu. Obrigado, sussurrou para a noite por tudo. Então se levantou, abriu a porta e entrou, onde o calor, a luz e a família o aguardavam. Atrás dele, o carvalho balançava suavemente ao vento, erguendo-se imponente contra as estrelas, um guardião silencioso da terra, um monumento ao passado e uma promessa ao futuro. E naquela tranquila noite do Kansas, a fazenda finalmente repousou, inteira novamente, como sempre deveria ter sido. A história chegou ao fim. Ou talvez seja apenas o começo. Se você gostou, conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Curta e inscreva-se. Mais histórias inesquecíveis estão a caminho.